Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Recordações do escrivão Isaías Caminha do Lima Barreto. Clássico da nossa literatura, né? Afonso Henrique de Lima Barreto, né, nasceu no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1881 e morreu também no Rio de Janeiro no 1º de novembro de 1922. Romancista e cronista, em 1897 matriculou-se na Escola Politécnica para cursar engenharia, mas abandonou os estudos. Ingressou em 1903 na diretoria de expediente da Secretaria de Guerra. Em 1914 foi internado no Hospício Nacional por alcoolismo, sendo aposentado por decreto presidencial. Em 1919 foi internado pela segunda vez. Influenciado pela Revolução Russa, a partir de 1918 passou a militar na imprensa socialista, publicando no semanário alternativo ABC o Manifesto em Defesa do Comunismo. Lançou a revista Floreal em 1907, que teve editados apenas 4 números. Neto de escravos, traçou em seus romances um panorama da mentalidade burguesa predominante no Brasil nos primeiros 30 anos da vida republicana, evidenciando a opressão do preconceito racial. Esse é um pouquinho mais da obra, né? O editor Afonso Henrique de Lima Barreto, nascido em maio de 1871 e falecido em 1922, mulato, filho de pai português e mãe negra, foi escrevente do Ministério da Guerra. Como Isaías, teve a vida marcada pelas injustiças e os preconceitos. Porém, acaba aqui a semelhança aparente entre o criador e a criatura, entre as vidas do autor-personagem e do autor da ficção. Caminha estabeleceu-se pacata e seguramente na cidadezinha do interior, seguindo a vida no ritmo do rio que passa por lá. Lima Barreto jamais teve vida pacata. Alcoólatra, mais de uma vez interno no manicômio, morreu só, em subúrbio do Rio de Janeiro. Ao contrário do outro, foi ao encontro da literatura e do jornalismo, sendo literato sempre. Seja quando deliberadamente escrevia em linguagem pouco elaborada, para já, através dela, despertar sentimentos quanto à história que contava, como no caso do romance que está sendo apresentado agora. Seja quando, já com a capacidade de escrever comprometida pela própria doença do alcoolismo, escrevia as tristes condições do internamento e denunciava a insensibilidade dos tratamentos ministrados aos doentes, conforme pode ser constatado em Cemitério dos Vivos, escrito naquelas ocasiões. E será na qualidade de literato que deverá ser lido, o que não é empreendimento simples, pois o significado do verbo ler é assunto para muito debate que está longe de terminar. Entre todas as opiniões sobre o assunto, uma se destaca. Ler deve ser um exercício de liberdade, com os leitores criando seus próprios caminhos pelo texto, tentando descobrir os pontos que mais o impressionaram positivo ou negativamente. No caso de Lima Barreto, provavelmente por ter sofrido na própria pele o que denuncia em sua literatura engajada na luta contra o preconceito e a maldade do homem, ele é muitas vezes confundido com suas personagens. Entretanto, não se deverá esquecer que o autor e personagem são seres diversos, tão distintos quanto o invento e inventor. Mesmo quando o romance, o conto ou a poesia está apresentado na primeira pessoa, e mesmo que se tenha conhecimento que aquilo que está escrito esteja calcado em verdades e acontecimentos vivenciados pelo autor. A leitura realizada com este cuidado poderá abrir espaço para que as relações entre os protagonistas da história sejam alteradas pela influência de uma participação especial e única, exatamente aquela de quem está lendo, né? Você, eu e cada um dos que lançam um olhar para aquele conjunto de letras, palavras, frases, parágrafos, páginas e capítulos sentem alegria e tristeza, gostam e desgostam, escolhem as personagens preferidas e as odiadas, ou não sentem nada disso, é um leitor. O personagem, na maioria das vezes, não é escrita pelo autor, mas com certeza avidamente esperada por ele sempre. Na hipótese de surgir durante a leitura do livro, que começa nas próximas páginas, os sentimentos indicados acima apareçam detalhes completamente inesperados, prepare-se, pois a obra de arte escrita no início do século estará pronta para servir de guia para que o leitor passeie pelas ruas do Rio de Janeiro, ande pela redação dos jornais, converse com o Dr. Gregorovitch, sofra com a dor de Isaías, descubra sua personagem favorita e reconte a história ao seu próprio modo. Caso goste da experiência e queira ler outros livros, vá às bibliotecas e livrarias ou os peça emprestado aos amigos. Caso queira ler outros livros de Lima Barreto, aqui estão os títulos de alguns, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Numa e Ninfa, Bagatelas, Os Brusundangas, Coisas do Reino de Jambon, Feiras e Mafuás, Diário Íntimo, Cemitério dos Vivos. Caso queira ler sobre a sua vida e sua obra
Existem muitas enciclopédias, histórias da literatura e dicionários que falam sobre ele. O estudioso mais conhecido é Francisco de Assis Barbosa, autor de A Vida de Lima Barreto, da nova geração. Carmen Luciane de Figueiredo escreveu Lima Barreto e o Fim do Sonho Republicano. Mas existem muitos outros, basta procurar. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1998, Irineu Eduardo Jones Correia, pesquisador da Fundação Biblioteca Nacional. Agora vamos à obra mesma do próprio Lima Barreto, né? A tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de um modo curioso. Deram-me anseios de inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado em começo, na minha primeira infância, estimulou-me pela obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para o colégio quando uma vez me disse: "Você sabe que nasceu quando Napoleão ganhou a Batalha de Marengo?" Arregalei os olhos e perguntei: "Quem era Napoleão?" "Um grande homem, um grande general." E não disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afastei-me sem entrar na significação de suas palavras, contudo a entonação de voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande homem. O espetáculo de saber do meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. Pareceu-me então que aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas diversas e compreendê-las, constituíam não só uma razão de ser, de felicidade, abundância e riqueza, mas também um título para o superior respeito dos homens e para a superior consideração de toda a gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 858 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que lutam por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta lá vista, babies, até a próxima.